O INSS vai quebrar? Você realmente acha que existe alguma chance, risco disso acontecer? Você acha que o INSS, com essas diversas fontes de renda, da arrecadação que é dessa máquina do Instituto Nacional do Seguro Social, que recebe contribuição dos trabalhadores, dos jogos de loteria, das empresas, você acha que corre-se um risco do INSS quebrar? Vamos lá. Esse é o nosso tema de hoje, em que eu venho discutir esse assunto, porque mesmo antes da reforma da Previdência, isso já vinha sendo noticiado, porque a Previdência vai quebrar, porque não vai ter mais dinheiro para se pagar os benefícios. É necessário fazer uma reforma o quanto antes, para que as pessoas continuem recebendo os benefícios previdenciários. Pode ser que não tenham mais dinheiro para pagar os benefícios do INSS, como pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Como ficará as pensionistas? Como ficará o trabalhador sem dinheiro depois que para de trabalhar? Vamos lá. Na realidade, foram feitas várias pesquisas no momento da reforma da Previdência, inclusive lá em 2019, e muitos desses estudos comprovaram que a Previdência Social é superavitária em bilhões. Ocorre que, claro, muitas verbas que deveriam ser destinadas à Previdência Social vão para outras finalidades, mas esse não é exatamente o nosso tema de hoje. O que eu quero dizer aqui para vocês, que eu quero trazer para vocês, é uma conversa, um bate-papo. Não quer dizer que eu tenha total razão na minha visão. Essa é a minha visão do que pode trazer um risco no futuro de quebrar a Previdência Social. Qual é o risco? O porquê que eu venho trazendo esse assunto aqui? O porquê que a gente precisa pensar na importância de contribuir, de incentivar os amigos, os colegas, os familiares a contribuírem? Porque a Previdência Social, ela é para todos que exercem atividade econômica. E para quem não exerce, também tem a opção de contribuir e gerar um benefício futuro através da contribuição como facultativo. A dona de casa, por exemplo, que trabalha em casa, que não exerce uma atividade remunerada fora de casa. Mas claro, ela exerce uma atividade, mas não é remunerada, né? Trabalha em casa, ou seja, ela pode comprar o carnê da Previdência ou fazer as contribuições pela internet e pagar o INSS para se aposentar no futuro ou ainda gerar uma pensão por morte, gerar um benefício por incapacidade, gerar um salário maternidade, ou seja, pagar para ter direito a um benefício futuro. E aí a questão dessa nossa discussão eu sempre busco nos meus vídeos comentar e explicar a importância da conscientização das pessoas de contribuírem para ter dignidade na questão de chegar um momento da vida que precisa, não consegue mais exercer atividade, não consegue trabalhar e não está contribuindo, para que ela possa no futuro, ela comece a contribuir para que ela possa no futuro ter uma vida digna, uma aposentadoria, um valor que mesmo sem ela trabalhar, ela possa usufruir. Então eu sempre venho conscientizando as pessoas. Mas também precisamos lembrar que quando contribuímos para o INSS, nós contribuímos também para as outras pessoas se aposentarem, porque é um sistema no Brasil, é um sistema que vale para todos. Reparem que quando uma pessoa se aposenta, mesmo ela se aposentando, se ela continua trabalhando, ela continua contribuindo para o INSS, porque a empresa, se ela trabalha de carteira assinada, a empresa vai continuar descontando o valor do INSS, porque ela está contribuindo para o sistema, para o todo. Ela não está contribuindo mais para ela está contribuindo para que outras pessoas possam se aposentar. Então, esse é o sistema, é um regime geral de previdência social que nós temos aqui no Brasil. É dessa forma que funciona. E ele é obrigatório, ele não é opcional. Quem está trabalhando e não está contribuindo está ferindo a legislação. Precisa contribuir. Toda pessoa que trabalha, que exerce atividade remunerada, tem o dever de contribuir. Mas vamos lá. Quais são os riscos da Previdência no futuro quebrar? O porquê que isso pode acontecer? E aí eu venho trazer para vocês algumas pesquisas do IBGE, por exemplo, que demonstram a questão da natalidade. Uma das questões é a natalidade, porque antigamente as mulheres
as mulheres, elas tinham, por exemplo, naquela família, em média, 6 filhos. Atualmente, as mulheres têm 2 filhos, aquela família tem 2 filhos. Então, aí nós já verificamos uma situação em que o que vem acontecendo? As famílias tendem a ter menos filhos, tem famílias que nem têm filhos e nem querem ter filhos, ou têm de 1 a 2 filhos, muito diferente do passado. Então, nós estamos vivendo uma era muito diferente do passado. Sem falar na questão da expectativa de vida. Antigamente, a expectativa de vida, pasmem, era 46 anos. Hoje é 74 anos. As pessoas estão vivendo muito mais do que antigamente. Portanto, a tendência é que tenhamos no futuro muito mais idosos do que pessoas no mercado de trabalho, pessoas em total produtividade. Além disso, não podemos deixar de mencionar a inteligência artificial, as automações, a tecnologia. Isso também tende a reduzir a quantidade de pessoas no mercado de trabalho e contribuindo para o INSS. Todas essas situações trazem um risco, sim, no futuro, no que se diz respeito à manutenção dos benefícios previdenciários. Mesmo assim, mesmo com esse risco, todas as pessoas precisam ter a consciência da importância de contribuição, porque a nossa realidade hoje é uma. No futuro, existe um risco? Existe um risco, mas não sabemos o que vai acontecer. Precisamos sim contribuir para que possamos ter uma segurança contra os riscos da velhice. A velhice é algo que vai acontecer, vai chegar, mas os riscos em que você vai alcançar uma idade, em que você pode vir a ficar doente, em que você pode vir a falecer e você quer deixar um benefício para o seu companheiro, para sua esposa. Eu digo que pagar previdência social não é somente pensando em si próprio, é pensando também na família. E quanto ao risco, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós precisamos pensar no presente, fazer o melhor que nós podemos fazer aqui, agora. Mas há um risco da previdência quebrar? No futuro, com todas essas situações que eu passei para vocês, inclusive a questão da tecnologia, eu vejo um pequeno risco. Por outro lado, eu entendo que deveria haver uma iniciativa maior por conta dos nossos governantes, da nossa mídia, nas redes sociais, da importância da contribuição. Eu sempre falo isso e repito nas redes, da importância de contribuir para que a gente possa resguardar o mínimo existencial, para que a gente possa ter uma renda no momento que não pudermos mais trabalhar, não mais conseguirmos realizar as nossas atividades, mas existe sim um risco e a gente sabe que com todas essas situações existe sim um risco da previdência, se não quebrar, vir a ter aí um déficit muito maior, porque já estão se falando numa nova reforma da Previdência, já se fala nisso, né, de uma nova reforma da Previdência. Acabamos de ter uma reforma da Previdência em 2019, em 13 de novembro de 2019. Falar em outra reforma agora, eu penso que traria muito mais problemas para as pessoas que estão no sistema, do que melhorias para o sistema. Então, meu entendimento é totalmente contrário. Eu sou a favor de contribuição, de que as pessoas contribuam para se resguardarem, para se prevenir de uma doença que não está esperando, resguardar sua família, pagar o benefício para que outros recebam no caso da pessoa vier a falecer. Então tem que pensar em tudo. Previdência, prevenção para o futuro. Ah, mas há risco de quebra, nem sei se eu vou conseguir aposentar. Contribua. A previdência, ela não está quebrada, muito diferente disso. Nós estamos falando aqui de um risco que pode acontecer, mas isso no futuro, mais distante. Por hora, contribua. Faça o melhor que você tem hoje para você e para sua família. E deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto de hoje. Você concorda comigo? Você não concorda? Eu quero ouvir a sua opinião. Também não estou dizendo que eu estou certa. Eu estou fazendo aqui um comentário despretensiosamente sobre essa questão de quebra ou não da Previdência Social. Se há risco, se não há. Eu entendo que há, por conta de todas as situações. Mas no futuro nós não sabemos, nós não temos como adivinhar o que vai acontecer. A recomendação atual é: contribua. Se você tem um parente na sua família que não consegue contribuir, contribua para ele, ajude os seus pais a terem uma previdência, pague para os seus pais se eles não conseguirem pagar, porque isso vai ser importante
para que eles tenham uma renda no futuro. Pague a sua previdência se você é um autônomo, se você presta serviço e não está pagando o benefício, se você é um estagiário, pague para que você se resguarde perante seus direitos. Não espere acontecer algo para você verificar que você não tem direito. Pague INSS, contribua, faça a sua parte. Porque o futuro é incerto, a gente não sabe o que pode acontecer. Vamos torcer para que ela continue superavitária, que ela continue aí conseguindo, alcançando milhares de pessoas, pagando os benefícios a quem tem direito. Mas eu quero saber a sua opinião. Vamos conversar aqui juntos. Deixa aqui seu comentário. É uma grande honra estar aqui nesse canal, podendo compartilhar e conversar com vocês sobre esse assunto muito relevante. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.